Bom dia, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais uma manhã com Cristo. Que Deus venha abençoar você, a sua casa, a sua família e a sua parentela. Amém? Estamos aqui com mais uma palavra essa de mudança, de libertação. E Deus agora ele vai alimentar a sua alma. E o bom é, quando acordamos de manhã e somos alimentados com uma palavra, você que está indo em direção ao seu trabalho, está tomando café agora, e você agora vai ser alimentado com uma palavra tirada diretamente do trono de Deus. Sem mais delongas, aqui em Mateus capítulo 4, é um texto conhecido que fala da tentação de Jesus. Você ainda que não é inscrito, peço para você se inscrever. Você que ainda não é inscrito, é interessante você se inscrever, porque todos os dias eu estou trazendo aqui uma mensagem para a tua vida, e quando eu gravar aqui, o YouTube vai lhe avisar, tá bom? Dê um like também, para que esse vídeo venha visitar mais pessoas. Sem mais delongas, o texto diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. E ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, a tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não atentarás ao Senhor teu Deus. E novamente o transportou o diabo ao monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrando e me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam, ou lhe serviram. O texto que nós lemos está inserido aqui no capítulo 4 do livro de Mateus. Após o batismo, depois que Jesus ele foi batizado por João Batista, a Bíblia diz que o mesmo Espírito que desceu sobre a cabeça de Jesus lá no batismo foi o mesmo Espírito que levou ele para o deserto. E a Bíblia diz que quando Jesus ele é batizado, os céus se abriram, sobre a cabeça de Jesus desceu uma pomba, representando o Espírito Santo de Deus, e uma voz dos céus que lhe dizia: Este é o meu Filho amado, a qual a minha alma se agrada. Depois do batismo, Jesus ele foi transportado, ele foi enviado para o deserto, e com um propósito. Qual o propósito? De ser tentado pelo inimigo. O que eu acho interessante foi que quem levou Jesus para o deserto não foi o diabo, foi Jesus. Jesus aqui ele vai para o deserto antes de começar o seu ministério. Ele foi conduzido para o deserto para ser tentado. Às vezes, o nosso Deus, ele nos coloca no deserto para nos amadurecer, para nos dar experiências. Esse deserto aqui, Jesus ele está a sós com Deus. Tem deserto que Deus nos coloca, é Deus formando situações para que nós venhamos se fortalecer mais na oração, na busca constante. E Jesus aqui ele está orando, ele está buscando. Só que o texto diz que no último dia
ele sente fome. E é nesse momento que Jesus ele sente fome que o diabo aparece para ele. Vou repetir isso aqui. Embora aqui em Lucas diz que ele era tentado todos os dias, só que o diabo se apresenta a ele para afrontar ele no último dia, que ele sente fome. Que ele sente fome, ele necessita de algo da terra. Satanás ele olha, ele observa Jesus e ele percebeu que Jesus estava com fome. Então o tentador se aproxima e diz: tu não é o Filho de Deus? Ele não é o teu pai? Por que tu não transforma essas pedras em pães? A pergunta que não quer calar: por que Satanás só apareceu até Jesus para tentar ele, para fazer prova, para querer tirar a paz dele quando ele precisa ou necessita de algo da terra? Olha para mim. O inimigo da nossa alma, ele está ao derredor. Ele está te analisando. Ele conhece a tua fraqueza. Ele olha para Jesus e vê que Jesus está com fome. O diabo sabe do que é que você está necessitando. E eu quero espiritualizar isso aqui. Quando o diabo ele olha para você, quando o inimigo olha para você, e ele percebe que você está sentindo desejo para possuir algo da terra, ele se aproxima. E por esses dias, o inimigo, ele está percebendo que você está tentando se saciar com aquilo que não é pão. Você parou de orar, você parou de ler a Bíblia, e agora você mudou os olhares. Para qual direção você está olhando? Para onde que você está olhando agora? Ele conhece a tua fraqueza. E aqui nesse momento o tentador chega até Jesus e diz: tu não é o filho dele? Não foi ele que disse lá no batismo que é o teu pai? E por que agora você está com fome? É nesse momento que o diabo ele tenta confundir a mente de Jesus acerca do que Deus falou lá atrás, que ele era o filho amado. E quem sabe o inimigo tem olhado para você e começa a passar na tua cara dizendo: tu não é o filho dele? Por que você sofre tanto? Você não é filho dele? Por que você às vezes abre o armário e não tem nada para comer? Mas o que importa aqui não é o que o inimigo está falando, porque Jesus olha para o inimigo e usa a palavra. Está escrito. Quando Satanás olha para Jesus e diz: olha, tu não é o filho dele, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus olha para ele e diz assim: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas o homem viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: o que importa não é o que tu está falando, é o que ele disse lá atrás. Olha para mim. Se Deus disse que vai te levantar, que vai te prosperar, que vai encher a tua casa, vai encher o teu celeiro, vai te prosperar, o inimigo pode chegar querendo falar palavras ao contrário, isso não vai dar certo. Porque o que importa é o que ele falou lá no batismo. O que importa é o que ele falou lá atrás. Se ele disse que vai fazer, ele vai fazer. E é nesse momento que o inimigo ele não desiste de primeira. Ele viu que Jesus se saiu dessa, na primeira tentação. Agora ele pega Jesus e coloca em um monte, no pináculo do templo, em um lugar muito alto, e diz para ele: lança-te daí para baixo, pula daí, porque está escrito que Deus dá ordem ao teu respeito, a tomar-te-ãos pelas mãos para que tu nunca venha tropeçar com os teus pés em alguma pedra. Isso aqui é interessante, porque Jesus veio para a terra com um propósito, para morrer de morte de cruz. E agora o inimigo, ele está querendo quebrar esse propósito. Ele pega Jesus e coloca lá em cima, porque o inimigo ele é assim. O inimigo, quando ele tenta te derrubar, por muitas das vezes, ele não vai te colocar de primeira lá embaixo, ele vai te colocar em cima. Vai querer mexer com o teu ego, vai querer mexer com os teus status, porque nem todo mundo que está lá em cima significa que foi o pai que levou. Vou repetir isso aqui. Nem todo mundo que está no alto
significa que foi o Pai que levou. Tem pessoas que estão em cima, está viajando, está chegando em alguns lugares, mas não é o Pai que está levando. Nem tudo que está no alto significa que é o Pai que está levando. Cuidado. Cuidado com esse evangelho que só coloca em cima. Eu conheço um Deus que ele coloca embaixo para depois colocar em cima. Lembra de Zaqueu? Zaqueu sobe. Mas quando Zaqueu sobe, Jesus olha para ele e fala assim: desce depressa. Por que não se lembrar de Jeremias na cisterna? Jeremias ele teve que descer lá no poço. Eu conheço um Deus que primeiro ele faz você descer para depois você subir. A Bíblia diz que Davi desceu no ribeiro. Ele desce para pegar 5 pedras. Eu conheço um Deus que ele faz primeiro você descer para depois você subir. Zaqueu, eu já falei, Zaqueu desceu depressa. Jeremias desce na casa do oleiro. Primeiro Deus ele quer que você desça para depois você subir. Porque quando o inimigo sobe com você, a intenção dele não é de te deixar lá em cima, é de qualquer momento te jogar no chão. Mas Deus não. Deus ele te coloca para baixo, ele faz você descer para depois te colocar lá em cima, para nunca mais você sair da onde ele te colocou. Aí o inimigo olhou e falou: desce, pula daí. Está acontecendo algumas coisas contigo que o inimigo está mandando você pular de alguns lugares. O inimigo está falando contigo constantemente. Por que você não se mata? Por que você não pula daí? Por que você não se corta? Por que você não coloca uma corda no seu pescoço? Você está só nesse deserto. Está repreendido. Isso é obra do diabo. Eu estou pregando para alguma pessoa que está me ouvindo aqui que o diabo, quando você está passando por lutas, ele olha para você e manda você tirar a sua vida. Ele olha para você e manda você acabar com esse sofrimento. Ei, mas é conversa. Está repreendido. O diabo ele está querendo interromper. Ele está querendo parar com o projeto que Deus tem para fazer na tua vida. Não vale a pena. Levanta a cabeça. Jesus olha para o diabo e diz assim: olha, não atentarás o Senhor teu Deus. O diabo pega Jesus novamente e coloca agora em um monte muito alto, em um lugar santo. E ele olha para Jesus e diz assim: olha, se tu se prostrar e me adorar, tudo isso que eu ganhei de graça, eu vou dar para você. O inimigo agora está querendo comprar Jesus com coisas. Ele pede para Jesus adorar, que se Jesus adorar ele, ele vai dar muitas coisas para Jesus. Cuidado. Cuidado com pessoas que chegam disfarçado, dizendo que vai te ajudar, dizendo que vai te dar muitas coisas. Cuidado. O inimigo também fez isso. O inimigo, a maior frustração do diabo, a maior frustração do inimigo é porque sobre a vida de um crente, ele oferece coisas para esse crente ou essa pessoa adorar ele. Só que o inimigo fica perturbado com você. Porque para você adorar Jesus, não precisa ele oferecer nada para você. Você adora ele de graça. Mesmo você sofrendo, você adora. Mesmo você cabisbaixo, você adora. Mesmo você tentando parar, você adora. Você está passando por esse deserto, mas você está adorando ao Pai. Jesus hoje, ele está dizendo: não caia na cilada do diabo. E Jesus olha para ele e fala assim: olha, sai-te para lá, Satanás. Porque está escrito: só temos que adorar o Senhor teu Deus. Só Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Você tem que adorar é o Pai. O diabo está analisando, ele está observando que você está fraco. E é nessa fraqueza que ele quer te oferecer coisas. Cuidado. Cuidado. É nesse momento que o diabo está querendo te oferecer coisas. Ele está vendo a tua fraqueza. Ele está vendo que tua carne está querendo desejar outras coisas. Cuidado. O inimigo não brinca.
E depois que Jesus ele deu aquela resposta para o diabo, para o inimigo, o texto diz: e Satanás o deixou. Por isso que está escrito: resisti-vos o diabo, resista a ele e ele fugirá de vós. É nesse momento que o texto diz que e Satanás o deixou. Todas as vezes que você não obedece à voz do inimigo, ele te deixa. Todas as vezes que você não faz aquilo que ele quer que você venha fazer, ele te deixa. Eu profetizo hoje que o diabo vai deixar a tua casa. O diabo vai deixar a tua parentela. O inimigo vai deixar os teus sonhos. Toda macumba vai te deixar. Toda obra satânica vai deixar a tua casa hoje. A pombagira vai deixar a tua casa. O espírito maligno, todo demônio vai ter que deixar a tua casa. Hoje, não é amanhã, é agora. Sinta a paz de Jesus aí agora. Sinta a alegria do Espírito aí agora. Alabrassuri anderébia. Reminux alabrafrassuri anderébia. Iribiandex uramandarabai. Tudo isso aconteceu, esse deserto, foi antes de Jesus começar o ministério. Depois que ele sai do deserto, ele começa o ministério. Sabe por que tanta luta? Sabe por que você está passando por esse deserto e por tantas coisas, tentação? É porque lá na frente Deus vai fazer algo grande na tua vida. Tem um povo que está te esperando. Tem uma geração que está te esperando. Jesus está dizendo para você: suporta, porque o inimigo ele sabe o que está te esperando lá na frente. Ele tem algo grande para fazer na tua vida. É por isso que é nesse deserto que ele quer te jogar no chão. É nesse deserto que ele quer te deixar cabisbaixo. Ele quer acabar com um propósito, porque ele sabe que o que Deus vai fazer na tua vida vai ser algo extraordinário, algo sobrenatural. O inimigo bem sabia do que Jesus estava prestes a fazer. E depois que ele sai do deserto, ele começa a escolher os primeiros discípulos. Só que é nesse deserto, depois que o texto diz, e o diabo o deixou, aí o texto diz que os anjos do céu chegaram e serviram ele. Quem foi que serviu Jesus? Foi os anjos. Olha para mim. Você não vai ficar só nesse deserto, porque Deus está enviando anjos do céu para abençoar a tua casa. E os anjos desceram, chegaram e lhe serviram. Sabe o que é que Jesus estava falando, em outras palavras? Tudo que eu preciso não está na terra. O meu socorro vem do céu. A bênção que tu precisas está vindo do céu. Os anjos vieram do céu e serviram ele no deserto. Tu não vai morrer nesse deserto, porque Deus está dando ordem para anjos descer para abençoar a tua casa. Serviram ele. Deus vai enviar anjos para te servir. Ele está abrindo porta. Esse deserto está acabando, mas tudo isso que está acontecendo é o inimigo querendo te tirar do foco e te tirar do projeto de Deus. Toma posse dessa palavra, porque Deus, nesta manhã, Ele está entrando com providência na tua casa. Toma posse, em nome de Jesus. Eu peço que você venha compartilhar. Compartilhe esse vídeo com o grupo da sua família, com amigos, para que esse vídeo venha visitar muitas pessoas. E não esqueça de dar um like também, tá bom? Vamos orar. Deus abençoe essa pessoa, livra de todo mal, guarda, protege, e que todo laço satânico venha a ser repreendido agora, em nome de Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo.